Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você está pronto para estar perante o seu Criador? Queridos irmãos, estamos prontos para nos encontrar com Jesus Cristo? Estamos prontos para o acontecimento de maior importância que jamais aconteceu em todo o universo. Nós, queridos irmãos, oramos para que o seu reino venha. Mas nós vamos estar lá? Vamos nós estar lá como parte do reino de Deus? E, queridos irmãos, hoje quero revisitar alguns dos acontecimentos que antecedem e que são representantes do dia das trombetas. Eu quero falar acerca desse simbolismo e a motivação aqui é para perguntarmos: estamos prontos? Você está pronto? Estamos prontos para sermos coroados como governantes e juízes e sacerdotes para reinar inicialmente por 1000 anos e depois eternamente? Estamos a nos preparar para reinar o universo? Porque isto é a nossa chamada. Muitos pensam que Jesus Cristo é simplesmente um ser muito manso e quieto. Mas, queridos irmãos, Ele voltará para reinar na terra com força, com poder. E Jesus Cristo vai intervir neste mundo para trazer paz a este mundo. Porque este mundo não há paz nenhuma. Queridos irmãos, não existe paz nenhuma. E algumas pessoas, quando veem as coisas acontecer à nossa volta, começam a dizer: olha, já estamos a ver os sinais celestes. Ou há este eclipse, ou há as luas sangrentas, ou há isto ou aquilo. E estão sempre à procura de um sinal. E estão a dizer: olha, já estão aqui os sinais celestes. Já estamos perante o período dos sinais celestes. É importante, irmãos, entendermos a sequência de acontecimentos. Embora sejam um bocado técnicos, eu vou tentar fazer de uma maneira que seja fácil para vocês entenderem, porque, ao fim de contas, o importante não é as coisas técnicas, mas é a condição do que está aqui dentro no nosso coração. E por isso vamos ver essa sequência, porque muitas pessoas não entendem essa sequência. E precisamos não nos esquecer que em Joel, capítulo 2, versículo 31 e 32, diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E isso é certo. É certo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também é certo. Mas é importante entendermos isto tudo. Porque, na verdade, queridos irmãos, esta gravura que demonstra aqui acerca do sol se converter em trevas e a lua em sangue, está a falar dos sinais celestes. E o simples facto, queridos irmãos, é que não estamos ainda nesse período de tempo dos sinais celestes. Os sinais celestes ainda não aconteceram, de acordo com o que é profetizado. E por isso, as pessoas não entendem. Quando veem o que está a passar no mundo, veem estes desastres todos que estão a acontecer no mundo, desastres terríveis, furacões, tsunamis, forças
do mar, terremotos, destruindo prédios, causando com que eles caiam, como vem aqui, causando grande destruição. Guerras que as pessoas estão a fazer. Por isso, sejam isso furacões, ou desastres naturais, ou crises de comida, ou falta de comida, ou desastres, ou acidentes. Quando as pessoas veem isto tudo, é fácil dizer, isto é o fim do mundo. E sim, para muitas pessoas, isto é um fim deles, um fim das esperanças deles. Mas, queridos irmãos, existe uma esperança para a humanidade e para todos nós. Existe uma esperança para todos nós. As pessoas às vezes perguntam, mas o que vai acontecer a seguir? É como se tudo tivesse perdido. E para este homenzinho, coitado, é terrível. É terrível. Queridos irmãos, o livro do Apocalipse, e nós temos um estudo bíblico, um guia de estudo bíblico, para você usar, para estudar o livro do Apocalipse. Sim, queridos irmãos, nós temos guias de estudo bíblico para ajudar a você a entender a profecia bíblica. Outro guia de estudo bíblico que temos é que você pode entender a profecia bíblica. Mas é importante, quando começamos a estudar e a entender o livro do Apocalipse, vemos que existem 7 selos neste pergaminho profético. E esses 7 selos, os primeiros 4, são descrevidos como os 4 cavalos. O cavalo branco, que representa a religião falsa, o cavalo vermelho, que representa a guerra, o cavalo negro, que representa a fome, e o cavalo pálido, que representa pestes e morte. Queridos irmãos, estes cavalos têm estado a cavalgar, a andar nestes anos todos. E muitas destas guerras são iniciadas por religião, e quando há guerras, há fome e há pestes. E, queridos irmãos, isto está cada vez ficando pior. Mas isto tem acontecido há muitos anos, então o que é que precisamos de estar a ouvir em conjunto com outras profecias bíblicas? Existem 7 áreas importantes para nós observarmos. As 4 primeiras são geopolíticas, digamos assim, acerca de Israel e os seus sacrifícios. Ora, é importante entender quem é Israel no grande contexto, pois precisamos de entender que o povo judaico é só uma das tribos, das 12 tribos. Na verdade, o Reino do Sul é que foi para a Babilônia e parte desse reino é que voltou para a área da Palestina, digamos assim, onde Jesus Cristo veio e aonde o templo foi destruído, e hoje em dia aonde o que hoje se chama a nação de Israel, mas que na verdade é uma nação de algumas das pessoas judaicas. Eu digo algumas, porque há muitas pessoas judaicas em outros países. No Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, muitas pessoas judaicas. Mas além das pessoas judaicas, lembra-se que os judeus era só uma das tribos. Além desses, há outras, que era o Reino do Norte, que eram as 10 tribos que foram cerca de 130 anos antes para o cativeiro debaixo da nação da Assíria. E uma das nações de liderança dessa era da tribo de José, que tinha os filhos de Efraim e Manassés.
E, queridos irmãos, precisamos de entender quem são estas nações hoje. E nós temos um guia de estudo bíblico que descreve isso em grande detalhe. Aqui este guia de estudo tem cerca de 120, 115 páginas que descreve em grande detalhe, prova conclusivamente que as nações de fala inglesa também são parte de Israel. E por isso, quando há certas profecias que diz isto é Israel e aquilo a Judá, a Judeia, aos judeus, precisamos de entender que não é tudo só aos judeus. A Israel e aos judeus. São dois grupos diferentes, muito interrelacionados. E por isso precisamos de entender profecias acerca de Israel, precisamos de entender que vai haver sacrifícios, a abominação de desolação, assuntos que são bem descritos nos nossos guias de estudo, como, por exemplo, o livro do Apocalipse revelado. Mas, por outro lado, precisamos de entender que há reinos gentios. E desses reinos gentios, esses reinos que seguiram o exemplo da estátua de Nabucodonosor, e dessa estátua vê-se hoje em dia um grupo de nações que se vai formar, uma unificação europeia de 10 reis. E depois também se vê na Bíblia acerca do Rei do Sul. E precisamos de entender quem é o Rei do Sul. E por isso temos um outro guia de estudo bíblico que descreve o Oriente Médio na profecia bíblica. O Oriente Médio na profecia bíblica, para entendermos quem são, possivelmente, o Rei do Sul. Porque é muito importante entendermos isto, porque isso afeta as profecias. Particularmente quando leem Daniel 11, vê certas profecias do Rei do Norte e do Rei do Sul. Precisamos de entender quem são esses reis. E depois, entendendo as benções que Israel recebeu, que foi o cumprimento de profecias que recebeu durante os últimos, digamos assim, 200 anos, como Israel, estas nações israelitas, que são as nações de fala inglesa, vão perder a sua honra, a sua glória, o seu poder, nomeadamente os Estados Unidos da América e a Inglaterra. Porquê? Porque estão a desobedecer a Deus. E por isso precisamos de entender o significado desses países e dessas situações geopolíticas. Além disso, precisamos de entender as religiões, a religião falsa e a religião de Deus. Precisamos de entender e o que vai acontecer com elas. E isso são assuntos importantes para entendermos, que também são descritos nestes guias de estudo bíblico que eu mencionei, incluindo o livro do Apocalipse revelado, e que inclui, está claro, o falso profeta que aparecerá, que será um líder religioso. Depois, finalmente, há um certo ponto que eu geralmente refiro também, que é a decadência da moralidade. A falta de moralidade que vai crescer e crescer e crescer e que está piorando de dia a dia. Essas são 7 coisas para observar. Essas 7 coisas para observar vão crescer, não crescendo, em conjunto com estas guerras religiosas e estas fomes e pestes que aparecerão até ao aparecimento do falso profeta. E isso, existem profecias acerca disso. Precisamos de entender o que isso é. Entretanto, nós temos que perseverar até ao fim. Entre este período dos 4 cavalos, este período destes problemas que estão a existir agora no mundo, que estão piorando, cada vez pior, que estes cavalos estão cavalgando até a ter um crescendo em que as coisas vão arrebentar.
E quando é que isso vai arrebentar? Vai ser quando vai ser o fim. E quando é esse fim? Esse fim é profetizado também que será quando o Evangelho do Reino de Deus vai ser pregado em todo o mundo. E, queridos irmãos, isto é o que nós estamos aqui a fazer através da revista Boa Nova, pela Igreja de Deus Unida. Estamos a pregar o Evangelho do Reino à volta do mundo, em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Não é para converter o mundo, é em testemunho a todas as gentes. Essa é a razão porque é que estamos a pregar o Evangelho do Reino de Deus. E depois, então, vem o quinto selo. Só depois é que vem o quinto selo. Precisamos de entender o que se passa. O que é que vai causar este quinto selo a aparecer? Esse quinto selo diz aqui, havendo aberto o quinto selo, porque os 4 cavalos são os primeiros 4 selos. O quinto selo diz assim: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O quinto selo é um ataque religioso tão grande que muitos cristãos vão ser mortos. Porque diz aqui, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então o quinto selo é o período da grande tribulação. Podem ler isso a partir de Mateus 24, a partir do versículo 15. E dá um aviso acerca de que fazer quando, é que a igreja deve de fugir. E por isso, o quinto selo é a grande tribulação, ou a grande aflição, como certas versões bíblicas descrevem. Esse é o quinto selo. É importante entendermos esta sequência, porque sabemos que ainda não estamos na grande tribulação. Só depois da grande tribulação, logo depois da aflição daqueles dias, então é que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Só depois da grande tribulação. E havendo aberto, por isso, o sexto selo, grande tremor da terra, e o sol tornou-se negro, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram. Queridos irmãos, isto não é mais nada do que os sinais celestes. Então o que vemos aqui, irmãos? O que vemos é que os sinais celestes vão acontecer depois da grande tribulação. Por isso, vemos aqui claramente que os sinais celestes acontecerão depois da grande tribulação, são parte do sexto selo, dos 7 selos, o sexto selo do pergaminho profético. E, queridos irmãos, hoje em dia ainda estamos no período dos 4 cavalos. Perdão. Precisamos de entender isso para pôr estes acontecimentos que estão a acontecer numa perspectiva correta. Por isso, quando as pessoas perguntam, ou estamos já a ver os sinais celestes, a resposta é não. Porque sinais celestes é o sinal de que Deus vai intervir daqui para diante. É o sinal de que Deus vai intervir daqui para diante. Os sinais celestes acontecem depois da grande tribulação, a qual acontece depois dos 4 cavalos. E por isso então, quando se diz o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor,
E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os sinais celestes acontecerão depois da grande tribulação, que significa que Deus vai começar a intervir nas ações do mundo e por isso Ele vai proteger e selar os seus servos antes de causar a grande ira do sétimo selo. E por isso temos aqui, digamos assim, uma gravura que descreve os 7 selos. Vê-se aí os 4 cavalos, vê-se a grande tribulação, vê-se os sinais celestes que representam o 6º selo. Depois dos sinais celestes, os servos são protegidos, que se lê isso em Apocalipse 7, e depois disso é que vem o 7º selo, que representa as 7 trombetas, e a última trombeta, a vinda de Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, é importante termos isto numa perspectiva correta para se entender o que se passa. Por isso, os sinais celestes, digamos assim, são o sinal de Deus que Ele agora vai intervir. É o sinal de Deus a dizer que o dia do Senhor começa, que é o dia da sua ira. É o dia da ira de Deus. Por isso, lê-se em Apocalipse 8. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. 7 trombetas. Vemos aqui 7 selos. Quando chegamos ao último selo, esse 7º selo é composto de 7 trombetas. E por isso estamos agora a falar acerca do simbolismo do dia das trombetas. E o dia das trombetas representa estas 7 trombetas. As primeiras 4 trombetas afetam a terra, o mar, os rios e fontes d'água, assim como o sol, a lua e as estrelas. 1/3 de cada um. Isso podem ler em Apocalipse, capítulo 8. Depois dessas primeiras 4 trombetas, que são durante o último selo, depois dessas 4 trombetas, então temos os 3 ais. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. O 5º, o 6º e o 7º anjo, que vai tocar a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. São os 3 últimos ais. Por isso, as 7 trombetas, que são parte, digamos assim, deste último ano antes da vinda de Cristo, representa o 7º selo do pergaminho profético. E esse 7º selo tem 7 trombetas. E as 3 últimas representam 3 ais. No Apocalipse 9, versículo 1 a versículo 12, fala acerca da 5ª trombeta, que entendemos que é a besta, ou o rei do norte, agora uma influência ocidental, com uma nova ordem mundial, a atacar, possivelmente, as nações do este e nordeste. A 6ª trombeta, que é o seguinte ai, a 6ª trombeta, que é um contra-ataque
dessas nações do norte e este a contra-atacar a besta e causando 1/3 da humanidade a morrer. E o último ai é quando estas duas potências mundiais gentias, a besta e os poderes do norte e este, dizem: ok, ou é tu ou é eu, e estão prontos a destruir a terra, estão prontos a matar um ou outro ou todo mundo. É nessa altura que é a 7ª trombeta, a última trombeta, que Jesus Cristo virá para salvar o mundo, para parar essa, digamos assim, essa maluquice em que estes dois grupos de nações vão querer destruir uns aos outros, que depois seria o fim do mundo. Mas não vai ser, porque Jesus Cristo vai voltar antes disso. E isso, então, vê-se, é a última trombeta. E o anjo que vai estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, isto é, da 7ª trombeta, quando tocar a sua trombeta, isto é, a 7ª trombeta, a última trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Se cumprirá o segredo de Deus. O mistério de Deus vai ser cumprido. Vai ser explicado, vai ser entendido. Por quê? Porque os seres humanos vão ressuscitar e vir a ser filhos e filhas de Deus, como lemos em Apocalipse 10, versículo 5 a 7. Não vai haver mais demora quando a 7ª trombeta tocar. Não vai haver mais demora. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo, disse Paulo aos Romanos, as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É quando o mistério de Deus vai ser cumprido e revelado. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E não só ela, não só toda a criatura, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo de Deus, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, isto é, a filiação, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque vamos ter um corpo novo, saudável, espiritual, que viverá eternamente. Isso é o que lemos em Romanos 8. Versículos 18 e 19 e versículos 23. Queridos irmãos, isto é a nossa esperança. A nossa única esperança que temos. É a nossa única esperança. E tocou o 7º anjo, a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. E iraram-se as nações. E veio a ira de Deus. E aqui está 3 tempos mencionados. O tempo dos mortos, para que sejam julgados. O tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos e aos que temem o seu nome, a pequenos e grandes. E, em terceiro lugar, o tempo de destruires os que destroem a terra. Isto é, vai haver
a ressurreição, a primeira ressurreição, que é um julgamento dos mortos. Porque entre os que estão mortos, alguns vão ser julgados para estar na primeira ressurreição e outros vão ser julgados para não estar na primeira ressurreição. É um julgamento dos mortos. É uma separação dos mortos. Daqueles que vão estar na primeira ressurreição. É o tempo para darmos Deus, Pai e Jesus Cristo, darem o galardão aos seus servos, sejam os profetas, servos, santos, grandes e pequenos, aqueles que servem a Deus, para receberem o galardão. Não só a vida eterna, mas para receberem o galardão. Como diz, alguns vão governar sobre 10 reis, outros vão governar sobre 10 cidades, outros vão governar sobre 5 cidades, outros vão governar sobre 2 cidades. E ao mesmo tempo vai ser o tempo para Jesus Cristo destruir os que destroem a terra. Destruir os que destroem a terra. Queridos irmãos, isto está bem escrito em Apocalipse 11, versículos 15 a 18. E vemos que é no momento da 7ª trombeta, a última trombeta. Queridos irmãos, esta série de acontecimentos técnicos não é só uma questão acerca de serem acontecimentos técnicos. O importante é o que está no nosso coração. O importante é, como lemos em Mateus 23, 23, é os preceitos importantes da lei. A justiça, ou juízo, a misericórdia e a fé. Esses é que são importantes. Queridos irmãos, como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Estamos a praticar a justiça? Estamos a praticar a misericórdia? Estamos a demonstrar fé na maneira que vivemos? E, ao fim de contas, isso é que é importante. Sim, precisamos de ver estes acontecimentos, esta sequência, para nos dar uma esperança. Para sabermos que temos que pregar a boa nova do reino de Deus, do vindouro reino de Deus, como um testemunho a toda a gente. Mas, além de tudo, temos que ver que estejamos, de facto, a ser uma obra nas mãos de Deus, porque o nosso coração está a ser mudado. E depois lemos: e Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. A última trombeta, a 7ª trombeta, representando o significado destas 7 trombetas. A última, em os quais ajuntarão os seus escolhidos. Isso é o que lemos em Mateus 24, 31. E depois olhem, depois disso, temos então uma série de parábolas. Mateus 24. Mateus 24. 31 diz: ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, depois, desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, diz assim no versículo 32. E depois tem estas parábolas. A primeira parábola é a parábola da figueira. Porque diz: vocês sabem a figueira? Quando a figueira está a começar a brotar e a dar brotar as primeiras flores, as flores estão a mudar, vocês sabem que estamos na primavera, o verão está perto. Nós sabemos ver isso. E por isso diz:
Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Está próximo às portas. Como é que nos estamos a comportar? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Queridos irmãos, vai haver esta geração. Esta geração vai acontecer. Em todas estas coisas vão acontecer. E, queridos irmãos, estamos nesta geração hoje em dia. Porque a boa nova do reino de Deus está a ser pregada. E depois diz, porém, no versículo 36, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aqui vê-se, chegamos a um momento em que vai haver esta parábola da figueira. E ninguém sabe. Ninguém sabe quando é. Quando é aquele momento em que vai começar a grande tribulação. E depois descreve, noutra parábola seguinte, 2 servos. Começa no versículo 45 até o versículo 51 de Mateus 24. Diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Sim, quem é o servo prudente e fiel? Você é um desses? Você está a fazer a obra de Deus? Está a mudar o seu coração? Está a mudar para ser mais como Deus quer que você seja? Está a mudar do velho homem para o novo homem? Está a despir-se desse velho homem, a pôr um novo homem dentro de você? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Queridos irmãos, você pode servir isso, fazer isso, onde quer que você esteja. Esteja no Brasil, ou esteja em Angola, esteja em Portugal, esteja em Goa, ou esteja em Damão, ou esteja em Moçambique, seja onde for que você esteja. Você esteja na Ilha do Sal, ou seja onde esteja. Você pode ser um membro sozinho. Mas mesmo assim, você tem que ser fiel e estar a mudar o velho homem para o novo homem. Esta é a parábola dos 2 servos. Um é fiel e o outro não é. Queridos irmãos, depois vem a parábola das 10 virgens. E vê-se aqui uma sequência conforme as coisas vão acontecendo, das 10 virgens. Porque todas elas são virgens. Isto é, são verdadeiros cristãos. Mas 5 são sábias e 5 não são. E as 5 que são sábias vão estar perto de Deus, vão estar a mudar a sua maneira de viver e de ser, estão a transformar-se, estão a ser bons exemplos. Têm óleo, isto é, têm o Espírito Santo de Deus. E quando veem que Jesus Cristo está-se a aproximar e aquela chamada vem, não temos óleo suficiente, temos que comprar óleo. Isso então é tarde demais. Queridos irmãos, agora é a hora de comprarmos o óleo. Agora é a hora de estarmos perto de Deus e de obedecer a Ele e de o servir e de viver da maneira que Ele quer que nós vivemos, para termos o Espírito Santo de Deus, para sermos das virgens que são sábias. E depois vem a outra parábola seguinte, que é a parábola dos 10 talentos. E então vê-se assim.
vai começar a dar o galardão. A parábola dos 10 talentos, que começa no versículo 14 de Mateus 25, está a falar acerca daquele que deu 5 talentos, o outro deu 10 e produziu fruto. E conforme produziram fruto, vão ser galardoados, vão ser recompensados à vinda de Cristo. Vê-se esta sequência de tempo. Primeiro, ninguém sabe quando virá. Segundo, essa era a primeira parábola, a parábola da figueira. A outra dos 2 servos. Um está pronto e outro não está. Depois a 10 virgens. Vê-se a vinda de Cristo. Estou pronto. Pânico. Depois é tarde demais nesse momento. E depois os talentos. É dar a recompensa aos verdadeiros servos que usaram os talentos hoje em dia que Deus nos dá. Muito importante vermos estas parábolas no seu contexto da vinda de Cristo. O ponto importante aqui, irmãos, é que existe uma esperança. Existe uma esperança. Qual é a esperança? É que Jesus Cristo vem ou virá para a terra para reinar. Para reinar no mundo da manhã. Para trazer paz à terra. E que a terra não vai ser destruída. Sim, precisamos de entender que há uma sequência geral aqui, um entendimento dessa sequência geral. Mas Jesus Cristo virá e vai trazer paz para a terra. Há uma esperança. Não fiquem desesperançados. Não percam a esperança. Mantenham-se fiéis. Continuem a trabalhar. Temos que perseverar até ao fim. E isso é que precisamos de fazer. Perseverar até ao fim. Porque existe uma esperança. Porque Jesus Cristo voltará e vai reinar. E por isso a pergunta que eu inicialmente comecei, no começo deste sermão, é: você está pronto para estar perante o seu Criador? Ou não? Precisamos nos preparar agora, como as 5 virgens sábias. Agora é a hora de nos prepararmos, de fazermos a obra de Deus em nós. Sim, além de ajudarmos na pregação, ajudarmos a obra de Deus, para que a Igreja de Deus Unida possa fazer a sua obra, mas parte disso é preparar o povo, que é preparar nós próprios. Preparar nós próprios. E por isso, você está pronto para estar perante o seu Criador? Ou não? Queridos irmãos, lembrem-se o que Jesus Cristo disse depois. Jesus Cristo disse que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Isto foi escrito por Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 e 10. O Senhor não retarda a sua promessa. Embora alguns pensem, olha, ele está a demorar tempo. Mas ele virá. Ele virá. Temos que perseverar até ao fim. E por isso, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A razão por que Deus está a dar um bocadinho mais tempo é para ver se mais pessoas se arrependem. Você vai se arrepender? Mas depois diz, o dia do Senhor virá. E vimos quando é o dia do Senhor. Virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Queridos irmãos, isto tudo vai acontecer nesse dia do Senhor. E por isso, continuando a ler, no versículo 11, diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas deste mundo de hoje em dia, que tudo vai perecer, vai haver um mundo novo, o mundo da manhã, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Aí está o ponto importante que eu mencionei antes, que é
os preceitos importantes da lei, que é a justiça, misericórdia e a fé. Mateus 23, 23. Isto é, pormos em prática a verdadeira vida cristã. Pormos em prática o padrão de virmos a ser como Jesus Cristo é. Virmos a conhecer quem é Jesus Cristo e virmos a viver na graça, na mesma gentileza e bondade e piedade e no trato, na maneira tratável que Ele trata as outras pessoas e como nós devemos tratar os outros também, o mesmo trato e a mesma piedade. Isto é o que nós devemos de pôr em prática. Quando vemos que estas coisas vão arrebentar, temos que nos arrepender e mudar e ser melhores pessoas. Por isso é que Deus nos está a dar mais tempo. Não sabemos quanto tempo é, porque virá como um ladrão. Mas, entretanto, precisamos nos arrepender e mudar a nossa maneira de viver para ser uma maneira mais santa, mais piedosa, isto é, mais segundo o que Deus quer que nós sejamos, obedecendo a Deus e fazendo o que é agradável a Ele. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 17 e 18, diz, de 2 Pedro capítulo 3, diz: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelei-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Isto é, não percam a firmeza que têm, mantenham-se firmes e fiéis até ao fim. Continuem a perseverar até ao fim. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de ver, conhecer e compreender quem é Jesus Cristo, como Ele se comportou, para nós pormos Cristo em nós, para seguirmos o seu exemplo, para crescermos no conhecimento dEle. E assim pormos em prática a maneira que Ele viveu, isto é, pormos em prática a graça, a bondade, a gentileza, a maneira dEle ser. Isto é o que nós precisamos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, queridos irmãos, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.